pastor Rogério Alencar, pastor auxiliar da Igreja Batista Rancho Novo, né? Também participa é líder do ministério Homens Corajosos. Tem a missão nessa noite de trazer o recado de Deus aos nossos corações. Então, preste bem atenção no que Deus tem preparado para o meu e teu coração nesta noite através desse homem. Tem canções, irmão Rodrigo, que ela transcende gerações. Essa é uma delas. Viajei aqui. Graças e paz, igreja. Sou o pastor Rogério Alencar. Eu estou acompanhado do meu amigo pastor Paulo César, também meu padrinho de casamento, quase da família. Não estou acompanhado da minha esposa. Minha esposa está na igreja trabalhando. Minhas filhas também. Hoje foi um dia bastante atípico para nós, pois estávamos hoje ministrando no seminário Homens Corajosos lá na primeira igreja batista em Vila de Cava. Ela também me ajuda ministrando para os homens, e também hoje é dia de ceia lá. Então a gente hoje teve que se dividir, né? Como da outra vez eu tive por aqui, eu falei que nós muitas vezes temos que nos separar pelo ministério, mas tudo para a honra e glória do Senhor. Cadê os homens aqui? Quantos homens nós temos aqui? Todos os homens levantem suas mãos. Amém, glória a Deus. Não sei se você sabia que em média no Brasil, as nossas igrejas são constituídas de 1/3 da sua membresia de homens. Você sabia disso? E desses 1/3, o pastor ou a liderança só pode contar com outros 1/3. Estão se disponibilizando para liderarem. Entre aqueles que vão liderar ativa e inativamente. O que é isso, pastor? São aqueles que no início do ano dão um nome para o pastor ou assumem o compromisso de liderar e vão até o fim do ano ajudando, e outros aqueles que também dão nome. A outra metade são aqueles que dão nome e infelizmente outras coisas o tomam, não deixando eles assumirem suas atividades. Homem hoje é muito importante no ministério, assim como as mulheres, os jovens, todos os grupos são importantes para o ministério. Mas, em função do momento histórico que a igreja vive nesse momento, é um tempo em que a gente deve valorizar muito a presença do homem na igreja. Por isso eu quero parabenizar vocês, homens que estão aqui, que estão celebrando essa data, Dia do Homem Batista. É uma data muito marcante para a nossa história, muito marcante para a nossa denominação, e nós não devemos jamais esquecer. É um momento importante para nós. Eu gostaria de, nessa noite, estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus e alguns textos. Pedi o Jonathan que vai me ajudar aqui no multimídia, pois eu não trouxe nenhum esboço no multimídia, mas ele vai estar passando os textos para mim ali, e o texto que nos foi proposto vai estar falando sobre homens corajosos, e nós vamos então falar sobre o subtítulo Fazendo a Diferença nesse Tempo. Então nós precisamos de ter homens corajosos que saibam fazer a diferença nesse tempo, que é tão importante para nós. E o personagem que nós vamos estar falando nessa noite é o personagem Josué. Josué, que é uma caricatura muito hoje demonstrada nas nossas mídias gospel, principalmente na televisiva. Hoje muito nos faz lembrar até da novela Os 10 Mandamentos, que teve a sequência, a conquista da Terra Prometida, que muitos assistiram na TV Record. Mas nós também precisamos identificar em Josué aquilo que ele tem para nos ensinar, do seu comportamento, da sua vida, daquilo que ele passou,
aquilo que ele viveu, experimentou no seu tempo. Primeiramente, Josué no Egito ele chamava Oséias, que o significado do seu nome é salvação. Josué significa Jeová é salvação. Yehoshua, que possui a mesma forma grega de Jesus. É descrito como um jovem assistente de Moisés. Foi representante da tribo de Efraim, como um dos espias em Canaã, talvez seja a história que mais nós vamos lembrar de Josué, foi quando ele foi junto com os espias, junto com Caleb, para poder espiar a terra de Canaã, a terra prometida. Depois de 40 anos do povo peregrinando no deserto, então Moisés designa um grupo para poder espiar a terra e ver ali na terra o que tinha, para que eles pudessem então se preparar e estar tomando, se organizando, se armando, se preparando para de fato tomar posse da terra que Deus tinha assim prometido a Moisés. Mas então, aquela história, nós vamos lembrar muito bem que 10 daqueles 12 trouxeram histórias muito negativas, colocaram o foco naquilo que eles viram, nas coisas que os trazia medo. E Josué, junto com Caleb, contrariamente aos demais, ele, muito pelo contrário, ele foi junto com o Caleb mostrando que aquela terra era uma terra boa e que realmente Deus estaria dando como promessa para eles, incentivando assim o povo a prosseguir na tomada da promessa. Vamos abrir as nossas Bíblias. Se você não quiser abrir, você pode acompanhar no multimídia, lá, Josué, capítulo 24, 15, já no final de toda a sua, então, trajetória. Josué marcou a história, ele assumiu a liderança do povo, substituindo Moisés, e ali, então, começa um processo de dominação, onde ele comanda os exércitos de Israel, e lá ele tem batalhas, ele vence batalhas importantes, tem algumas derrotas também, e ele não deixa se ele deixa se sucumbir com as derrotas. Pelo contrário, tudo que que não deu certo, ele então consegue superar, mudando assim de estratégia, corrigindo então os rumos e trazendo nova vitória para o povo. Josué 24, 15, vocês podem ler em nome de Jesus. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram nossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que precisamos fazer para sermos homens corajosos, para fazer a diferença em nosso tempo? Vamos falar aqui em 3 características, em 3 perspectivas que eu acredito que é importante para nós como homens corajosos, homens que precisam fazer a diferença nesse tempo, possamos realmente tomar posse, fazer a diferença conforme nós estamos propondo aqui. Primeiramente, nós precisamos ter a nossa identidade transformada. Todo homem que ele permite ser um homem próximo de Deus, que caminha com Deus, um homem que tem uma missão, reconhece aquilo que Deus tem para a sua vida, ele é um homem que, ao caminhar com Deus, permite que o Senhor o transforme. Nós vamos ver que na história de Josué, ele também passou por um processo de transformação, pois, como eu disse aqui, no Egito ele não se chamava Josué, se chamava Oséias. Então teve um momento que Deus conduziu a partir daquilo que Moisés o numerou, que está lá em Números 13:16. Podem ler? Está lá, João? Isso. Números 13:16. Vamos ler juntos? Santo.
identidade. Vivemos um tempo em que homens estão vivendo tão distante de Deus que não estão experimentando uma transformação do seu próprio ser. Homens têm impedido essa mudança, pois andam muito distantes de Deus. E precisamos muito, no tempo que estamos vivendo, de homens que caminhem com o Senhor, se transformem em exemplos para a futura geração. Nunca precisamos tanto de homens que sejam exemplos. Quer fazer um teste comigo? Vamos ficar homens aqui, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé? Homens, fiquem de pé comigo. Juntem sua mão assim. Isso. Vamos aquecer a mão. Vamos. Isso. Bem rápido, até ficar quente. Fica quente? Está quente? Tem que ficar quente. Agora, vamos botar a mão na bochecha. Eu pedi para botar a mão onde? Na bochecha. Pode sentar. Sabe o que aconteceu? Eu estou mostrando que as nossas atitudes, elas falam muito mais do que as nossas palavras. Eu pedi para botar no pescoço, porque eu dei o exemplo. Precisamos de homens nesse tempo que deem o exemplo, precisam fazer a diferença dando exemplo, sendo transformado com a mente de Cristo para dar exemplo a esse mundo que tanto carece de modelos, de pessoas que confiam no Senhor. E para ter a sua identidade assim transformada, nós precisamos ter plena consciência de quem nós somos. Nós, aqui é a irmã de missões, né, líder de missões da igreja, falando daquilo que está acontecendo com a Junta de Missões Nacionais, através do pastor Fernando Brandão, que foi convidado pela Prefeitura de São Paulo para poder, enfim, utilizar aquilo que há anos nós estamos propondo como uma ferramenta de transformação de vida, que é através da pregação do Evangelho. E então agora a Junta de Missões está sendo assim chamada, e nós geramos grande expectativa, principalmente na questão da divulgação do Evangelho na cidade de São Paulo. Então lá existem zumbis. Vocês já viram? Temos visto na televisão, né, como é que aconteceu lá aquelas pessoas que na verdade perderam plenamente a sua identidade, são completamente dominadas pela droga, pelo crack, que é a maior droga disseminada, que é distribuída ali. Então, ali são homens, são pessoas, são seres humanos que perderam a sua capacidade. Mas nós precisamos sim conhecer a nossa capacidade, precisamos deixar o Espírito Santo de Deus como homens para ser exemplos. Depois de ser transformados, precisamos sim conhecer que temos uma capacidade que Deus quer usar para transformar esse mundo que tanto carece do Senhor. Você também, como homem, para ter a sua idade transformada, você precisa conhecer as suas habilidades. Como eu disse, um terço dos membros das nossas igrejas do Brasil hoje são constituídas de homens. Quer dizer, temos uma quantidade muito pouca de homens, e isso tem trazido uma reflexão histórica em cima das coisas que estão acontecendo diante da secularização que nós estamos vivendo, nesse tempo em que tenta-se tirar o Evangelho, que a secularização, segundo o que Deu Barreto fala, ele diz que a secularização é um processo em que o homem está passando de retirada, ele está perdendo o Evangelho de dentro dele. É um processo em que tira-se o Evangelho de dentro do homem, contrariamente da evangelização, que é um processo em que o Evangelho é colocado dentro do homem. E nesse tempo em que a gente está vivendo, nós precisamos ter muita consciência da nossa habilidade. Você precisa saber o que você pode fazer na obra do Senhor. Você também
precisa ser útil na casa de Deus, porque não adianta só você saber a sua habilidade, você saber o que precisa fazer e você não está utilizando aquilo, os seus dons que Deus te deu para ser utilizado. Pois, segundo em outra palavra, até uma mensagem de Jesus Cristo fala sobre os talentos, aqueles que não são utilizados, são enterrados. O que acontece? Nós perdemos. Vamos ter apenas ele. Precisamos trabalhar os nossos talentos, precisamos trabalhar as nossas habilidades para poder multiplicar e transformar em ferramenta de bênção e transformação de vida para aqueles que nós estamos pregando o Evangelho aqui nesta missão, nesta igreja. Para ter também sua identidade transformada, precisamos experimentar um novo nascimento. Nunca nós também vivemos um tempo que precisamos de homens que genuinamente demonstrem, apresentem um novo nascimento em Jesus Cristo, através de uma mudança de pensamento. C.S. Lewis diz o seguinte: cada vez que você tomar uma decisão de mudança, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. C.S. Lewis, se você não sabe, é aquele escritor que criou as Crônicas de Nárnia. Ele era um apologeta que morreu no início do século XXI. Era um cristão. E ele fala exatamente sobre aquilo que nós precisamos fazer a título da mudança de pensamento. Em Romanos 12, vamos encontrar o apóstolo Paulo falando o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, toda a transformação do homem, toda a transformação do crente, ele acontece na mente. E a palavra de Deus, ela nos fala em Romanos 12, 2, que essa transformação, quando ela acontece aqui, ela vai para o coração e você consegue assim tirar de dentro de você consegue influenciar outras pessoas, porque você não consegue oferecer nada a ninguém se você não experimentar antes. Mas o segundo ponto que nós precisamos aprender com José, que para sermos homens corajosos, fazer a diferença nesse tempo, precisamos também saber o que precisa ser feito. Lá em Josué 25:15 diz o seguinte, vocês podem ler? Já está lá? Pronto? Foi rápido demais? Não? Então vamos lá, vou ler aqui. Na minha versão NVI diz: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué, depois de toda a sua caminhada, depois de toda a sua conquista, de todas as vitórias, de ter tido uma vitória extraordinária, derrubando os muros de Jericó, conquistando terras que tinham gigantes, pessoas que tinham armamentos muito superior ao deles, homens que tinham habilidades da guerra. Ele, depois de toda essa jornada, depois de toda essa caminhada, ele então chega, olha para o lado e fala: vocês agora podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem servir aos deuses que quiserem, os deuses dos amorreus, os deuses que forem, mas uma coisa eu digo para vocês: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Homens, podem repetir comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ler de pé, homens, vamos ficar de pé, vamos ler em pé, vamos lá. Eu casa serviremos ao Senhor. Poder sentar. Nunca vimos um tempo também em que nós precisamos ter certeza daquilo que precisamos fazer. E hoje, se tem algo que você não pode ter dúvida do seu papel, daquilo que precisa ser feito, é o cuidado que você precisa ter como homem com a sua família. Sua família carece de você. Estávamos hoje num seminário, como eu disse aqui no início, e minha esposa estava fazendo uma preleção, e até ela faz uso de uma pesquisa que a gente tem coordenado já há alguns anos, uma pesquisa que hoje nós estamos em torno de 15 mil entrevistados. Essa pesquisa diz o seguinte, está sendo base de um livro que eu estou escrevendo, fala
Minha esposa, ela trabalha com recrutamento e recursos humanos para trabalhar numa empresa, uma grande empresa aqui na cidade do Rio de Janeiro. E lá, então ela tem a oportunidade, junto com uma equipe, ela entrevista em torno de 60 a 70 pessoas por dia. E dessas 60 a 70 pessoas que se identificam como uma pessoa homossexual. E ela, depois que a pessoa se identifica como homossexual, homens ou mulheres, é feita a seguinte pergunta: a pessoa não está sabendo que está sendo pesquisado. Ela faz a seguinte pergunta: como é a sua relação com o seu pai? E aí ela ouve histórias muito idênticas dessas mais de 15 mil pessoas que já foram entrevistadas. Primeira é que todos, 99,9%, não conhecem, não têm uma relação de afetividade com o seu pai. Algumas não conhecem, muitos reclamam, muitos falam muito bem da mãe, muitos falam que a mãe é guerreira, que a mãe é vitoriosa, que a mãe é batalhadora, mas que o pai estava envolvido com muitas coisas na sua infância. O pai ele via de vez em quando, o pai estava com suas amantes, o pai estava nos seus vícios, ou no jogo, ou na bebedeira, ou nas drogas, ou o pai estava então preso, ou o pai era um nada, o pai era uma pessoa, uma figura manchada. Vocês já devem ter visto aquele seriado, aquele programa de reality show da Globo, né? BBB, Big Brother, né? Já viram, né? O que acontece quando o cara é eliminado? O que acontece com a foto dele? Um X, né? Praticamente a figura do pai para essas pessoas está desse jeito. Isso nos leva a uma reflexão de que tem alguma coisa, tem algum sentido, tem alguma relação na influência dessa ausência do pai, exatamente na construção da identidade da pessoa, independente de ser homem ou mulher, e tem influenciado assim no seu lado afetivo, no seu lado na questão sexual. E isso a gente começa a refletir algumas coisas, olhar, né, para nós e ver qual a importância então do homem na vida, o quanto é importante o homem na construção da identidade dos nossos filhos. E preciso correr um pouco aqui, mas enfim, nós precisamos saber como homens que temos um papel muito importante em família. Para nós sermos homens corajosos, para fazer a diferença nesse tempo, nós não podemos deixar de cuidar da nossa família. 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Homem que é corajoso, ele ora pela sua família. Aí eu pergunto para você, homens, quando foi a última vez que você parou para orar especificamente pela sua família? Nós temos conhecimento de pastores que estão recebendo nos seus gabinetes muitas mães que vão lá pedir para que orem pelos seus filhos. Poucos pais vão ao gabinete, procuram ajuda, procuram o pastor para orar pelos seus filhos. E isso acaba mostrando que sobre as mulheres, os homens têm depositado um peso muito grande na criação dos filhos. Isso não é bom. Segundo o que nós temos pesquisado, alguns aqui já me conhecem, tem um trabalho que eu tenho conduzido há alguns anos, um trabalho que está fundamentado na história da igreja na Europa, em que demonstra que eu tenho percebido, tenho constatado em que hoje grande culpa da crise que a igreja vive na Europa, em que hoje as igrejas estão diminuindo muito o número de seus membros. Nós temos visto igrejas fechando completamente as suas portas, igrejas que esperaram quase todos os membros morrerem para as portas se fecharem, e nós temos visto todos os dias nos noticiários da televisão a ausência dessa igreja tem permitido o surgimento de grupos islâmicos que acabam ocupando a Europa, e lá elas compram templos cristãos e têm o maior orgulho de botar uma mesquita aonde era uma igreja cristã. E isso está trazendo uma das maiores crises que
a igreja evangélica já viveu em sua história. E isso é muito preocupante para nós, porque nós, como cristãos, nós temos um desafio muito grande nesta geração. Temos que manter a chama acesa. Mas como vamos manter a chama acesa se estamos vivendo um fenômeno que eu chamo o fenômeno do esvaziamento da igreja, que é a perda da igreja, a perda da capacidade da igreja evangelizar a si mesmo. Isso tem trazido uma crise sem precedentes para a nossa história. Mas eu também não sou pessimista, porque eu acredito muito num Deus que Ele tem capacidade de ainda hoje fazer milagres. Sabe por quê? Ele é um Deus que teve a capacidade de permitir que o povo chegasse até o mar, e o mar se abriu para dar o grande livramento. Eu acredito que a igreja brasileira está sendo preparada para viver um dos maiores avivamentos que nós jamais vivemos. E sabe quem vai estar nesse evento? Vocês, todos nós. Vocês, homens, a partir daquilo que Deus está chamando vocês para fazer, sabendo que você precisa fazer dentro da sua casa, junto à sua família. Você precisa aprender a servir a família. Como homens, precisamos aprender a servir a família. Precisamos atrair o sucesso para a família. Precisamos, sim, que as nossas conquistas sejam celebradas em famílias. Para fazer essa diferença nesse nosso tempo, precisamos também aprender a priorizar os planos de Deus, né? Noé, ele nos ensina lá em Gênesis 7:5, está lá, Jonatas? Isso, Gênesis 7:5, vocês podem ler? Vamos lá juntos? Noé fez segundo tudo que o Senhor lhe ordenara. 7:1 e 5, né? Vou ler a primeira parte. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. E Noé fez tudo como o Senhor tinha ordenado. Nós precisamos sim priorizar os planos de Deus para a nossa vida. Como homens, nós jamais devemos deixar de lado aquilo que Deus prioriza para nós. Deus prioriza o quê? Cumprir a sua vontade. Noé cumpriu a vontade de Deus. Depois de construir, o que Deus falou para ele? Entra, você e toda a sua família. E ele foi obediente à palavra de Deus. Eu pergunto para você, homem, você tem sido obediente a Deus? Você precisa sim ser obediente a Deus, cumprindo com o seu propósito para com aquilo que Deus colocou na sua mão para cuidar, que é a sua família. Para sermos homens corajosos, fazer a diferença também nesse tempo, nós, então, pelo terceiro tópico que nós identificamos em Josué, que nós precisamos, sim, conhecer o nosso propósito, precisamos conhecer a nossa missão. Ninguém consegue chegar a lugar algum se antes não conhecer aonde precisa chegar. Quando nós sabemos que o caminho que temos que trilhar é esse aqui, nós temos a oportunidade de nos preparar, de nos organizar, trazer assim os mantimentos necessários, assim como Noé, antes de ele, assim, antes de colocar a sua família, Deus mandou colocar também, abastecer a arca de mantimentos. E quando ele conseguiu abastecer, terminar toda a sua tarefa e abasteceu a arca, aí sim, ele tinha terminado assim, aquela primeira fase do propósito dele, porque ele sabia que ele tinha uma missão, uma viagem longa de um tempo que ele não sabia de quanto ia levar, ele iria precisar de mantimento. Então, durante um tempo, ele abasteceu a arca de tudo aquilo que ele precisava, né? O Rick Warren diz o seguinte: a melhor forma de explicar o propósito de Deus para a sua vida é deixar que a Bíblia fale por si mesma. Muitos homens não têm tido uma relação de intimidade com Deus através de uma leitura diária da palavra de Deus. A palavra de Deus é um instrumento que nós temos, que primeiro nos leva a conhecer a Deus. E nós, como homens, nós não podemos negligenciar
iniciar a leitura, o estudo da palavra de Deus, que é através dessa leitura, através desse estudo, vamos nos alimentar, nos abastecer, para assim estarmos preparados para poder ter o que oferecer. Por quê? Você não pode oferecer nada se não tiver recebido antes. Como você vai ensinar o seu filho a palavra de Deus se você mesmo não tem relacionamento com ela? Muitos pais não perderam a oportunidade de influenciar seus filhos na presença de Deus, porque não tinham argumentos para poder pregar a palavra, porque não conhecia a palavra de Deus. Não pregava com exemplo, como eu acabei de demonstrar aqui, e não pregava também com palavras. E o que acontecia? Muitos, infelizmente, amargam o afastamento de seus filhos da casa de Deus. E precisamos resgatar isso para o homem. Você, como homem corajoso, você precisa depositar sua confiança e mudar essa história. Então, para você conhecer o seu propósito, o propósito que Deus colocou para a sua vida, a missão que Deus colocou para a sua vida, você precisa se tornar amigo de Deus. E como você se torna amigo de Deus? Você precisa meditar continuamente na palavra de Deus. Como diz lá em Josué 1:8, diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Lá em Josué 1:8. Amigos que são amigos dividem histórias, dividem conceitos, dividem segredos. Você tem contado os seus segredos para Deus? Você tem contado seus sonhos para Deus, seus medos, seus desesperos, o caminho que você precisa seguir? Você tem pedido a Ele que revele para você? Se você não pedir a Deus, você jamais vai receber dele. Também lá em Daniel 2:9 diz o seguinte: então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus. Daniel, ele só conseguiu entender aquilo que Deus tinha para ele depois de muito clamor para Deus. E foi assim, depois que ele clamou, ele então viu os céus abertos e recebeu assim direcionamento, a resposta de Deus para a sua vida. Precisamos aprofundar essa nossa amizade com Deus através da sinceridade, pois homens muitas vezes negligenciam ter um relacionamento de verdade com Deus, escondem coisas. Estávamos hoje, como eu falei, no seminário, e ouvimos muitas histórias de homens que estavam escravizados na prostituição, homens que estavam adulterando, homens que estavam aprisionados no pecado da pornografia, na masturbação, porque eles não têm coragem de identificar esse seu problema e procurar ajuda. Vivemos um tempo que precisamos também investir na nossa santidade, pois como homens, Deus espera isso de nós. Precisamos obedecer a Deus também pela fé, valorizando o que Deus valoriza para a sua vida. Amigos que são amigos, vocês acabam, quando nós temos uma relação de amizade, valorizamos coisas em comum, né? Um hobby, um gosto, algo que te dá prazer em fazer. Então, você precisa se aproximar de Deus, valorizar aquilo que Deus valoriza também para a obra dele, para aquilo que Deus valoriza para a sua família. Amigos se importam com o que é importante para o outro, né? Você deve desejar ser amigo de Deus mais que qualquer outra coisa. Se você não está nutrindo um relacionamento de amizade com Deus, eu te desafio como um homem corajoso. Você, como um homem corajoso, para fazer a diferença nesse tempo, você precisa nutrir um relacionamento de amizade urgente com Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Salmos 27:4 diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Homens corajosos, peço a vocês que encarecidamente, para fazer a diferença, nutrem um relacionamento de amizade com o Senhor. Deus quer isso
para a sua vida, Deus quer isso para a vida das nossas famílias. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo que precisamos investir em nossas famílias. E eu quero concluir, para que nós possamos ser homens corajosos para fazer a diferença nesse tempo. É necessário termos nossa identidade transformada por Jesus, saber o que precisamos fazer pela família e conhecer os propósitos de Deus numa vida de intimidade com Ele. Esse é o desafio que eu quero na minha vida e também quero que você cumpra isso na sua vida. E eu pergunto para você, por onde devemos começar? Por onde devemos começar? Eu quero te desafiar nesse momento a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Quero que todos os homens venham aqui à frente. Pois, pode se levantar, vem aqui à frente, né? Isso não tem nenhuma mística, não tem nada. Mas eu quero, sim, te desafiar nesta noite, como homem corajoso, a você sair daqui tendo plena consciência do seu papel, da importância do seu papel. Muitas vezes nós pensamos que para ser homem corajoso, nós precisamos botar uma capa, botar uma cueca por cima da calça, ser um super-herói para fazer a diferença. Não, para ser homem corajoso, nós simplesmente precisamos aprender a descer, a se submeter a Deus, para que Deus venha, assim, assumir o domínio da tua vida, o domínio daquilo que você não consegue dominar, para que você cumpra o seu papel, onde ninguém pode cumprir por você, que é na sua família. Amém? Abraça a pessoa que está ao seu lado, não deixa ele sozinho. Abraça ele, passa o irmão aqui, abraça ele, isso, de braço, isso, pode abraçar, abraça ele, vamos orar, baixa a sua cabeça nesse momento. Pai, nesta noite eu quero, ó Deus, entregar nas tuas mãos estes homens aqui, ó Deus, que tivemos a oportunidade de conhecer há algum tempo, alguns, outros não, mas que nesta noite, ó Deus, estão se comprometendo, estão olhando nesse momento para dentro de si. Eu não sei como está a vida de cada um aqui, eu não sei se alguém está aqui aprisionado em pecado, se alguém aqui está entristecido porque está com seus filhos fora da igreja, ou se alguém está aqui porque está com sua esposa fora da igreja, ou então está com seu relacionamento totalmente destroçado. Mas Pai, eu quero nessa noite pedir uma bênção sobre esses meus irmãos, para que eles venham cumprir com o papel deles de serem, sim, sacerdotes, profetas e governantes justos dentro dos seus lares. Que tu possas, ó Deus, derramar bênçãos sem fim na vida deles, que não venha faltar pão, não venha faltar o Espírito Santo, Deus, que não venha faltar fé. É o que eu te entrego, eu te peço nessa noite, no nome de Jesus, para a honra e glória sua. Amém, amém. Abraça o seu irmão, deseja a ele, então, muita coragem, muita força para cumprir assim, para com o propósito que Deus tem assim para a sua vida. Eu, assim, encerro esse momento, agradecendo a oportunidade em nome de